A estreia de Retratos Fantasmas de Kleber Mendonça Filho foi aplaudida com entusiasmo no Festival de Cinema de Cannes. O documentário narra, de um ponto de vista pessoal, a transformação de Recife, cidade natal do cineasta, enfocando as salas tradicionais de cinema que aos poucos foram sendo destruídas e fechadas e substituídas por supermercados ou igrejas evangélicas. Retratos Fantasmas foi exibido fora da competição na mostra Sessões Especiais. De frente para o grande rival no outro lado do rio, o São Luís, na Rua da Aurora. Frente a frente, os três se olhando, cara a cara, no sol e na aurora. Kleber Mendonça Filho, você volta a Cannes 4 anos depois de Bacurau. Eu estou me divertindo muito, me sinto um sortudo e um privilegiado de ter um espaço aqui para exibir Retratos Fantasmas, que é um filme muito pessoal, realizado ao longo de 7 anos, onde eu achei o filme a partir de arquivos pessoais e arquivos de outras pessoas e arquivos públicos no Brasil. E também eu filmei uma parte do filme para o próprio filme. Então, estar aqui com o filme numa sessão especial na seleção oficial é muito especial para mim. E eu me sinto lisonjeado pela seleção. Apesar de estar fora da competição, Retratos Fantasmas concorre ao prêmio Olho de Ouro, que recompensa todos os documentários selecionados em Cannes. Como está a expectativa? Eu nunca tenho nenhuma expectativa para prêmio. Eu acho que é sempre bom entender que os filmes funcionam de maneiras misteriosas, quase como uma bactéria, né? As bactérias, elas se desenvolvem dependendo de temperatura, de química e de física. Eu nunca sei exatamente o que vai acontecer com o filme. Antes da projeção, você saudou a presença na sala da secretária nacional do audiovisual, Joelma Gonzaga. Como você avalia esse início da política cultural do governo Lula? A política atual do governo é uma política que consta na nossa Constituição no Brasil, que é de o país oferecer meios para que a cultura exista e seja produzida. O investimento em cultura é um investimento inteligente de um país, de qualquer país, na verdade. E o Brasil é um país naturalmente superprodutor de cultura, né? Essa cultura, ela precisa ser apoiada, porque nem toda cultura tem o perfil comercial, e se a gente deixar a cultura apenas na mão do mercado, isso não é uma coisa inteligente. Acho até que a cultura feita de maneira orgânica pode vir a ser um produto de mercado, né? Meus filmes não são feitos com a intenção de serem produtos de mercado, mas eles têm se comportado de maneira comercial. O Bacurau, com quase 1 milhão de ingressos vendidos no Brasil, o Aquários com quase meio milhão de ingressos vendidos no Brasil, mas em geral são filmes que representaram o país fora do Brasil, no exterior. E eu fico bastante sucesso de crítica. Com bastante sucesso de crítica e de um certo prestígio, né, internacional. E esse ano a gente tem um grupo de realizadoras e realizadores mostrando seus filmes no Brasil. E eu acho isso para mim é normal, né? Isso não deve ser visto como algo extraordinário, mas algo normal. É assim que eu acho que o Brasil tem que ser representado daqui para mais, né? E eu acho que depois desses 7 anos que nós tivemos realmente sombrios, né, terríveis, que o Brasil passou agora, eu acho que a gente está voltando a ser um país digno, né, E eu acho que a cultura mostra que a gente está recuperando essa dignidade. Depois de se impor como diretor de ficções, você volta ao documentário. Por quê?
Não foi planejado. Os filmes eles surgem de forma muito natural. Você vai desenvolvendo uma ideia e aos poucos você entende que aquela ideia vai ser desenvolvida de uma forma que as pessoas vão dizer que é documentário. O Bacurau foi desenvolvido de uma forma que ele começou a parecer um western muito claro e, e de repente ele tinha elementos da ficção científica. E é assim que o filme se manifesta, é assim que o filme diz, eu quero ser assim e, e é assim que eu vou ser, né? O Retratos Fantasmas é um filme que já está sendo muito descrito como documentário, mas eu acho que documentário não fecha a questão, acho que ele é um pouco mais do que isso. Mas eu estou totalmente confortável com a descrição, porque é um relato, são histórias contadas por mim, e muitas dessas histórias são amparadas pelo uso de arquivo. E é um filme que eu estava querendo fazer há muito tempo, e eu estou muito feliz que ele esteja pronto agora. Em um dado momento do filme, você afirma que as ficções são melhores documentários. O contrário também é verdade? Eu gosto daquela frase e quando eu fiz o Som ao Redor, que é uma ficção, com atores e cenas e montagem, muitas reações na crítica e no público é que o filme era um documentário, né? E eu acho que você vê o Som ao Redor é um filme onde o registro quase físico ele é muito real, né? Eu filmei em apartamentos e casas brasileiros e rua e tudo é muito verdadeiro ali. Então eu realmente acredito que quando você vê Taxi Driver do Scorsese, você existe um documentário dentro do Taxi Driver sobre Nova York em 1975, quando o filme foi filmado. Então eu acredito naquela frase que que está no meu filme novo. Agora, sobre a ficção ser um documentário, eu também acredito da mesma forma. Eu acho que há um reflexo um pouco como um espelho, na verdade, dessas frases aí. Kleber Mendonça Filho, um gênero diferente, mas uma temática recorrente que também está presente em seus outros filmes, a cidade de Recife e sua transformação. Apenas porque eu sou do Recife e eu tenho uma relação umbilical com a cidade, né? Mas eu lembro, por exemplo, tem um filme do Spike Lee chamado The 25th Hour, que é feito logo depois do 11 de setembro. E é o primeiro filme, e talvez o único filme, que registra os buracos do World Trade Center, né? Então é um filme de ficção, mas se você quiser ver um registro dos buracos, você vai no filme do Spike Lee e ele está lá registrado, né? A ideia de que o cinema... Porque você pode pegar uma câmera fotográfica e fazer uma foto, né? Mas se você faz um filme que tem uma história e tem dois atores e eles estão conversando e você vê a conversa e você vê também a cidade, para mim isso é muito interessante, né? Então, acompanhar o desenvolvimento ou a destruição ou a transformação de uma cidade, para mim é algo muito dramático, né? Eu fui, por exemplo, em Nantes, 10 anos atrás eu fui em Nantes pela primeira vez. E quando eu cheguei ali no 14A, eu lembrei imediatamente de Jacques Demy. Isso para mim é muito impactante, né? Porque eu tinha o 14A na minha frente e eu tinha o 14A em Lola, por exemplo. Então isso para mim é muito bonito no cinema, né? Parece que você foi cobrado nas redes por seguidores por ter abandonado, com esse documentário, questões extremamente brasileiras que caracterizavam seus filmes anteriores. É verdade? Não foi exatamente assim. A pessoa é fã de cinema de gênero e acha que eu deveria continuar fazendo Bacurau 2, 3, 4. E acho que a pessoa ficou decepcionada quando viu que era um documentário sobre salas de cinema, que não é exatamente apenas sobre salas de cinema.
Por que você decidiu fazer Retratos Fantasmas em 3 partes? Geralmente isso vem na montagem. Esse filme não teve roteiro, na verdade. E na montagem me pareceu que era instigante dividir o filme em 3 partes. E sempre surpreendente, né? A primeira parte chega num momento que você não espera. A segunda parte eu acho que ela é muito bem-vinda, porque eu passei muito tempo ali na minha casa. E a terceira parte chega num momento também um pouco inesperado, no final da segunda parte. Então, eu gosto dessa estrutura um pouco literária, mas que eu continuo achando que não segue the 3-act, os 3 atos dramáticos que Hollywood sugere. Eu acho que não tem nada a ver com isso, mas ele tem mais a ver com o gráfico de você ver que é a segunda parte, a terceira parte, né? E em que momento desse processo você decidiu por esse tratamento pessoal e a narrativa na primeira pessoa? Eu fiz um curta-metragem chamado A Copa do Mundo no Recife, que está no Vimeo, e foi a primeira vez que eu usei minha voz para narrar. E foi uma quebra de gelo muito grande, porque eu nunca achei que eu seria capaz de narrar. Mas aí eu fiz e gostei, me senti bem fazendo a narração. Mas para esse filme eu nunca duvidei que eu seria o narrador e que eu faria a narração. O grande desafio era escrever um texto bom, que eu gostasse, para eu fazer a narração. Porque um texto ruim é impossível de você utilizar para narrar. E levou um tempo para eu acertar o texto. Ao serem destruídos, esses templos da sétima arte se transformam em fantasmas e também em ideia e matéria de cinema? Qualquer história, né, que você conta, você pode contar uma história sobre esse microfone aí. Onde ele foi comprado, quantos sons ele já ouviu, enfim. Qualquer tema que lhe interessa, que você consegue desenvolver, pode ser uma história de cinema. Eu acho que ruínas são grandes cenários de história, né? Ruínas me interessam muito. Ruínas de cinemas são muito fascinantes, eu acho. Porque cinemas, eles juntam pessoas, né? E eles atravessam tempos. E um dia eles são decretados obsoletos. Então, para mim, é sempre uma reserva enorme de histórias, né? O cinema, e os cinemas antigos, e os cinemas extintos. Kleber Mendonça Filho, para mim foi super interessante assistir Retratos Fantasmas depois de ter visto o documentário sobre Nelson Pereira dos Santos, que também foi exibido aqui no Festival de Cannes. Os 2 filmes parecem falar de uma mesma ideia de cinema. Você concorda? Bom, eu não vi ainda o filme sobre Nelson, mas eu sou um grande admirador de Nelson Pereira dos Santos. Nelson é um dos cineastas que me ensinaram a fazer filmes, e a fazer filmes sobre o Brasil. A visão de Brasil dele sempre me tocou, me impressionou. Eu cheguei a entrevistá-lo como crítico. Provavelmente a entrevista que você fez com ele deve estar no filme. Eu o entrevistei para o filme, mas ele terminou não entrando no filme. É uma questão de montagem, mas eu tenho isso guardado ainda. E de alguma forma é muito bom pensar que na época dele, ele estava nesse festival apresentando os filmes dele, e agora eu estou aqui apresentando meus filmes. Eu não estou de maneira nenhuma me comparando a ele, não é isso. Mas é muito bom que eu sigo algum tipo de caminho que ele já percorreu, né? Isso para mim é bem incrível, coloca as coisas em perspectiva, de uma certa forma.
Você já está desenvolvendo o seu próximo projeto, você volta à ficção. Você poderia nos falar mais um pouco desse novo filme? O novo projeto se chama O Agente Secreto, será feito com Wagner Moura, se passa nos anos 70 no Recife. É um thriller muito tenso e muito emotivo também, sobre o Brasil. Eu estou querendo lançar o roteiro em livro, mas é uma ideia que precisa ser amadurecida ainda. Eu gosto muito da ideia de lançar o roteiro como uma obra independente, mas eu não sei, eu preciso entender ainda se isso é possível. Eu gosto muito dessa ideia porque eu gosto muito do roteiro. O roteiro tem 166 páginas e eu realmente cheguei no limite de dizer ele está pronto e eu gosto muito desse roteiro. E a previsão de filmagem? 24. Então, talvez em 2025 você volte a Cannes. Vamos ver, pode ser. Muito obrigada, Kleber Mendonça Filho. Obrigado também.